Olá, minha gente, sejamos todos nós muito bem-vindos a mais um programa do PEDcast, o podcast da pedagogia. E hoje aqui com o nosso professor, com o nosso secretário de Educação, Marcos Vinícius Carrijo, para falarmos um pouquinho, debater, trazer à tona algumas questões pertinentes à educação contemporânea. Educação que nos últimos anos vem passando por algumas mudanças, algumas atualizações, que se faz, acima de tudo, esse processo, essa ideia da formação contínua, da formação continuada entre a equipe escolar e entre todos aqueles que estão atuando diretamente na educação escolar de um modo geral. Antes, professor Marcos Vinícius, de entrarmos nesses debates, nesses embates ao que diz respeito a esses processos da educação contemporânea, fale um pouquinho para nós, explore um pouquinho quem é o professor Marcos Vinícius Carrijos, quem é esse pesquisador, hoje professor também universitário, que entra para o rol da pesquisa. Então, quem é o Marcos Vinícius? Obrigado, professor. Que alegria minha de ouvir tantos adjetivos, né, que o senhor se referencia à minha pessoa. Dizem que as pedras não se encontram por um acaso, né? E a gente se encontrou num determinado encontro do Alfabetiza e de lá para cá se tornou uma amizade muito interessante de troca de conhecimento mesmo. Obrigado pelo jovem, tá? Porque na verdade já estamos aí um pouquinho na idade. Já caminhando para... Mas apaixonado pela educação, apaixonado pela pedagogia, apaixonado pelo pedagógico. É uma pessoa que realmente nasceu para ser professor, sou eu, né? É uma história muito interessante, porque desde criança eu já brincava de escolinha dando aula para minhas irmãs. Eu sou caçula, imagina isso então, né? Isso foi só crescendo dentro da minha concepção, da minha vontade de se tornar professor. Quero te dizer que é uma honra e um prazer meu estar aqui no Centro Universitário do Vale do Araguaia, no PEDcast da pedagogia, que eu achei super interessante, por sinal, o nome. Criativo, né? Bastante. Bem pedagógico, né? Umas firulas, frufru, né? Coisa de pedagogo. Coisa de pedagogo. Isso é coisa da nossa coordenadora Brenda. Bacana, bem interessante. Agradeço por estar aqui. Vamos aí, então, Vamos conversar, vamos dialogar sobre educação. E nada melhor para contar para os nossos ouvintes, para os nossos amantes aí da sabedoria que acompanha, quem é o Marcos Carrijo, como começou essa trajetória, como que esse start, como que tudo aconteceu para você, para se tornar o profissional que você é hoje. E quando a gente fala, eu disse agora no início, a gente que está na educação, a gente faz uma busca até para ver qual município a gente consegue aprender alguma coisa, a gente está ligado ali, e nessa busca que a gente fez, o seu nome ele desponta ali entre os 5 secretários mais atuantes, mais presentes, está sempre buscando de alguma forma dinamizar esse ciclo de educação, esse ciclo do conhecimento para com os alunos. Então, como que começou essa trajetória? Conta para nós. Olha, é sempre muito difícil falar da gente, né, mesmo? Mas interessante, antes que eu fale sobre essa trajetória, quando você menciona sobre os 5 secretários mais atuantes, para mim é uma surpresa e, ao mesmo tempo, um reconhecimento. Eu estou à secretaria há 7 anos de educação, ou seja, entrei muito novo, eu era o secretário de educação mais novo do estado de Mato Grosso, porém a gente sabe que não é fácil, esses cargos, eles exigem muito da gente e a gente precisa ser apaixonado para estar diante de um cargo desse. Marcos Vinícius é do interior, né, na cidade de Ribeirãozinho, nascido em Ponte Branca, filho de pessoas humildes e que sempre batalharam e que os pais sempre quis vê-lo como um profissional no nível superior. Me recordo que por muitas e muitas vezes tentei o vestibular e na 6ª vez eu fui agraciado com aprovação na seletiva na Universidade do Estado de Mato Grosso e me formei em Ciências Biológicas em 2011. Logo em seguida, comecei já a trabalhar como professor do ensino médio e no ensino fundamental na disciplina Ciências e, apaixonado pela educação, resolvi também cursar pedagogia
Aí comecei geografia, estou aí na administração. Quem gosta de estudar sempre vai, né? Então, a sua primeira formação ela é em matemática? Ciências biológicas. Ciências biológicas, depois pedagogia. Depois pedagogia, geografia em andamento e administração pública em andamento também. E um doutorado que está batendo a porta, né? E aí, né, terminei o mestrado esse ano, em março, pela Universidade também do Estado de Mato Grosso. E agora estamos aí pleiteando um doutorado nesse ano. E acredito que tudo isso me fez crescer, tanto profissionalmente quanto ser humano. Tanto é que hoje eu abordo muito sobre a educação humanizadora, porque eu percebo quão difícil foi para mim chegar a esse nível de titulação que eu estou. Então, eu acredito muito na educação. Por eu acreditar na educação, é que eu estou no cargo que estou hoje e estou como professor também. Lá atrás, Marcos, assim, quando você começou a lecionar lá com os alunos lá do fundamental, ensino médio, passava pela sua cabeça chegar onde você chegou? Quando a gente fala assim, chegar onde você chegou, refere-se não à questão do próprio status, mas assim, a uma responsabilidade social. Você é uma figura pública. Penso eu que seja mais fácil ser um coordenador, um diretor de uma escola privada do que ser um secretário ou um diretor, um coordenador de uma rede pública. Instituição pública. Porque quando a gente assume um cargo público, parece que os olhos se voltam mais, então tem toda essa responsabilidade. Você um dia pensou, imaginava chegar a esse estágio? Na verdade, eu nunca me imaginei como secretário municipal, principalmente por essa sobrecarga, por essas exigências que existem. Mas, quando eu fui coordenador pedagógico de uma escola estadual, eu me vi que eu tinha um grande potencial e que eu podia colaborar com a educação de outra forma. Foi aí que recebi o convite para ser secretário em 2017 e estou até hoje. Inclusive, sem férias, né? Por escolha minha. Parece que se eu deixar a secretaria por um mês, parece que as coisas vão bagunçar. Mas são coisas de quem realmente tem compromisso, de pessoas que não querem deixar a educação de qualquer jeito. Mas eu nunca imaginei, né? E aconteceu e está acontecendo naturalmente. É interessante, Marcos, você trazendo à tona aí, nesses 7 anos eu posso imaginar quantas mudanças você deve ter presenciado, vivenciado, professores que entraram, que saíram, alunos que foram matriculados, que deixaram a escola. Desses anos todos, enquanto professor, enquanto acadêmico, que ainda é até hoje, né? A gente olhando assim, a nível geral, a gente tem sim N desafios. A gente tem ali toda uma gama, toda uma estrutura que norteia nós, professor, no sentido de encontrar mecanismo para que nos dê esse apoio para lidar com novos desafios que vêm a cada dia. Talvez um dos maiores deles que aconteceu nesses 2, 3 últimos anos, com essa reviravolta que a educação teve que se readaptar em um espaço de tempo muito rápido. Ao longo de todo desses 7, 8 anos, ou mais, quais o senhor julga os desafios maiores que ainda nós, professores, que a escola deve passar por eles, ou quais os desafios que ela se encontra hoje, principais barreiras ali? É sempre interessante falar sobre isso, professor, porque a gente percebe que a escola mudou e o professor já não é mais a atração que a escola tinha. E, consequentemente, nós precisamos mudar também. E um dos grandes desafios que a gente precisa, que a gente está enfrentando hoje, são as recomposições das aprendizagens. Porque com tantas tecnologias entrando dentro da escola, que isso é um ponto positivo e muito bom, por sinal, claro que usado da forma correta, nós perdemos toda aquela bagagem que a gente tinha, né, que nós julgávamos ter, que na verdade também nós estaríamos sendo hipócritas com nós mesmos. Então, são grandes desafios que a gente tem dentro de uma sala de aula hoje. O desafio de lidar com o aluno, com diferentes tipos de aluno. Inclusive hoje,
senhor trabalha com a educação inclusiva, nós temos isso hoje, principalmente o período pós-pandêmico, se a gente pode dizer pós, nós percebemos muito isso. Nós temos diferentes tipos de aluno. E para diferentes tipos de aluno, nós temos que ser diferentes tipos de professores também. E um só, né? E um só. Isso que é interessante. Então, eu acredito que o maior desafio que a gente tem hoje dentro da educação é recompor essas aprendizagens que foram se perdendo durante anos aí. E para isso, a gente precisa mudar. A gente precisa tornar uma escola que ela seja acolhedora de forma que o aluno se sinta bem dentro dela. E não aquela escola que a gente sempre escutou falar que nós, acho que estudamos por ela também, né? E engraçado que, vez ou outra, a gente encontra com alguns colegas e fala, lá no meu tempo, nossa, como que era bom lá no meu tempo. Como que soa para você ouvir isso? Como essa expressão, no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim. No meu tempo tinha respeito. Respeito. É engraçado porque agora você me chamou de jovem, né? Então, é interessante isso mesmo, porque o professor que a gente tem hoje, eu falo pela minha rede municipal, são professores que estão próximos à aposentadoria. Com essa mudança que a escola vem sofrendo, alguns deles, eles se tornam bem resistentes àquela mudança e não querem mudar também. Esse é um grande desafio. Acredito que os próximos professores, né, os próximos que estão saindo aí, essa geração que está chegando, eu tenho certeza, e como acredito muito na educação, que futuros pedagogos e que futuros licenciados farão da educação da forma que ela tem que ser feita. E nós, consideramos nós jovens ainda, nós precisamos também mudar a forma de pensar, mudar a forma de trabalhar, mudar principalmente o nosso pedagógico, porque o aluno, ele é diferente, ele é um outro aluno agora. Cada vez mais crítico, questionadores, desafiadores. E é isso que a gente tem que levar para a sala de aula, né, professor? Trazer o aluno para a criticidade, para que ele possa realmente colaborar dessa forma. A gente aprende com ele, né? E bastante. Falando assim, essa questão desses desafios que os próprios alunos trazem para nós, e aí mais do que nunca é fundamental que o professor ele esteja cada vez mais atuante, cada vez em paralelo à sua vida, ele tem que criar estratégia para a formação pessoal, para a formação intelectual, para a formação acadêmica. Isto é, o estudo, a formação do professor, ele não deve parar, deve estar sempre em um processo contínuo, porque as mudanças, essas questões, elas são muito rápidas, muito ágeis. Então, o professor cada vez mais tem que assumir essa proposta, deve assumir essa proposta de uma formação continuada a partir dele mesmo, a partir dessas necessidades que estão vindo, que estão surgindo, que é uma proposta que você já traz à tona, é uma proposta que a gente vê essas atualizações que o próprio município ao qual você está à frente na educação tem passado por isso. Então, e é uma referência para muitos, por conta que a formação continuada hoje não é mais aquela uma vez ao mês ou bimestralmente, né? Ela tem que ser cotidiana, rotineiro, por conta dessas alterações, dessas mudanças tão aceleradas que estão aí. Essa fala é interessante, professor. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei sobre a formação, processo formativo, dentro de uma área específica, que é do ensino de ciências, mas a gente traz isso para as outras disciplinas também. E quando você fala da formação continuada, eu acredito muito mais ainda na formação contínua, que é diariamente você se formando. E não é somente formação, aquela que você vai lá, pega um livro e vai ler e discutir tal assunto. É uma formação que você se forma para você formar outros seres, né? Então, eu sou totalmente a favor da formação continuada, ela é necessária, mas uma formação contínua. E isso eu pude trazer como conclusão do meu trabalho da minha dissertação de mestrado, uma vez que a gente percebeu que com o processo formativo as aulas eram totalmente diferentes. Porque nós tínhamos um professor pedagogo ministrando a disciplina de ciências, que foi um grande desafio para ele, porque o professor pedagogo ele abraça todas as disciplinas, que é mais um problema que a gente também precisa discutir sobre isso. E aí, e a formação para esse professor, quando ele está na escola? É preciso ter essas formações
em áreas distintas, específicas, não né? somente no português e matemática. E aí a gente vai lá já na Prova Brasil, nas provas, avaliações externas, Movimento Saeb, SAEB, que é o IDEB, onde eles avaliam o quê? Português e matemática. Então a gente precisa reformular isso, a gente precisa discutir sobre isso, uma vez que todas as disciplinas, elas são importantes para o contexto. Ela é importante para o contexto cultural da criança, da pessoa que está estudando. É super interessante, então, quando você fala dessa formação, porque as escolas, elas têm que ter, sim, essa formação continuada, não aquela de uma vez ao mês, mas sim uma formação contínua. Eu acredito muito nessa formação. Partindo dessa ideia, eu mesmo sou apaixonado, é o meu livro de cabeceira de cama, Bauman. Não sei se você já leu alguma coisa sobre ele, Bauman. Zygmunt Bauman trabalha a questão das relações líquidas, né? Essa questão da liquidez, ela perpassou não somente a questão do capital, a mercadoria, mas ela perpassou até as próprias relações sociais, as relações afetivas. E essa liquidez, esse consumismo afetou diretamente a própria escola, as próprias instituições de ensino. Então, as minhas referências hoje eu busco em Bauman para conseguir entender essa volatilidade, para conseguir entender essa transição de mudança de pensamento, comportamento, enfim. E o seu autor, para dar conta, para te ajudar a responder todas essas indagações, todas essas angústias que o que você trouxe para nós aqui, os nossos ouvintes estão percebendo isso, acompanhando, mas como dar conta de toda essa demanda? Quem é, então, esse pensador, essa figura intelectual, que te dá esse suporte teórico, que te dá esse amparato acadêmico? Essa pergunta é um pouco difícil, né? Porque sempre a gente é apaixonado, a gente dialoga com vários, né, pensadores, com vários autores renomados da educação. Eu sou apaixonado em Perrenot, Philippe Perrenot, que trabalha muito sobre as competências de como ensinar. Porém, existem contrários, mas eu particularmente gosto bastante. Mas os autores que eu mais... Te interrompendo, Marcos, Perrenot que vai fazer um paralelo com as metodologias ativas que estão muito em alta. Que está em alta. Está em alta. É interessante, bem pontuado. Mas, assim, os meus autores que eu sou apaixonado são aqueles que trabalham com ensino de ciências, né? Que é a área que eu pesquiso desde a minha graduação. Na minha graduação de Biologia e na minha graduação de Pedagogia também. Eu sempre trabalhei dentro de ensino de ciências para os anos iniciais. Eu cito aqui a Lúcia Helena Sacerron, não sei se você já ouviu falar, que ela trabalha sobre a alfabetização científica, como alfabetizar cientificamente uma criança para que ela possa chegar lá na frente e ter conhecimentos técnicos. Maria Nizete Azevedo, que eu tive a honra dela ser banca da minha dissertação, que ela trabalha enfaticamente sobre o ensino de ciências e traz assuntos atuais para esse ensino. Eu digo ciências, mas engloba todas as disciplinas, a pedagogia em si, né? E também a Miriam Krasiuschik, que eu sou apaixonado, mas ela é um pouco mais voltada para o ensino médio na área de biologia. Só que tem um que a gente não pode esquecer jamais, né? Que é Paulo Freire, que fala sobre as transformações que a educação causa no ser humano, faz do ser humano. Eu sou suspeito de falar dele, inclusive na minha cidade, a escola chama Escola Municipal Paulo Freire, que é um dos renomados, foi um dos renomados e que me inspira, né? Nas leituras que eu faço com os textos dele, são inspiradoras e me faz acreditar muito na educação. Há quem critica também, né? Tem um grupo aí que... Eu estava lendo esses dias atrás algumas menções que a LDB traz, a última lá de 96, a construção textual, a literatura da LDB, ela bebeu nas fontes de Paulo Freire. Totalmente. Eu fui perceber isso nos últimos 5 anos, 6 anos atrás. Até então não tinha essa percepção. E é interessante como que cada lei, cada elemento ali, está ligado. Parece que é Paulo Freire que está escrevendo a própria LDB, que está ditando ali, e alguém lá do governo está digitando. Então, como que é vivo o pensamento hoje de Paulo Freire? Como que é atuante? E como que é cativa, mais do que nunca, que são formas que a gente encontra realmente para lidar com essas questões. Bem colocada essa contribuição sua, professor, porque
Coincidência ou não, eu também fiz esse paralelo e essa analogia, onde as falas do Paulo Freire direcionam. É interessante. Então, realmente, ele é um grande, é o patrono da educação. Só isso. Pegando essa fala, essa lógica de que o ensino traz a questão das competências, hoje as metodologias ativas, elas estão aí mais vivas do que nunca, e era uma coisa que já se traziam há 20, 30 anos atrás, até então não é uma coisa recente, uma coisa nova no mundo da educação. Então o próprio Celso Antunes, lá em 2012, 2013, já mencionava sobre essas questões das metodologias ativas, e entre outros métodos ou metodologias que hoje a gente já não consegue falar de educação sem trazer à tona sala invertida, entre outras formas de ensinar para que o aluno se sinta inserido no meio. Dentro desse grupo, professor, dentro desse meio acadêmico, desse meio intelectual, hoje a cidade de Ribeirãozinho, ela lança esses alunos, ela proporciona esses alunos que terminam o ensino médio a ingressar numa instituição de ensino superior, direciona, como que é esse trabalho, fazendo esse paralelo entre a fala que o senhor fez anteriormente, e como que é na prática. Há um incentivo municipal, a secretaria, na sua pessoa do secretário, dá esse respaldo, como que é o ingresso desses alunos hoje, ou desde quando você assumiu a secretaria no ensino superior? Então, professor, uma das políticas públicas que a gente tem no nosso município, que, por sinal, eu parabenizo os gestores que elaboraram essa tão importante, que é o auxílio financeiro para os estudantes que saem da nossa escola e se direcionam para os centros universitários, para as faculdades. Inclusive, a gente tem bastante alunos de Ribeirãozinho aqui no Centro Universitário no Vale do Araguaia. Além desse auxílio, eu gosto muito de falar isso, professor, nós temos cerca de 80% dos alunos que saem do ensino médio direcionados para a universidade. Nós temos alunos até mesmo na USP. Então, eu acredito muito na educação e acredito muito na educação municipal na qual eu estou inserida. E nessa que eu falo de municipal, eu me refiro à escola estadual que oferece o ensino médio. Então, nós temos grandes alunos, como o prefeito sempre diz, né? Hoje nós conseguiríamos pegar todos esses alunos que já se formaram, porque nós temos um profissional de cada que precisa na cidade. E é super interessante porque a gente percebe que a educação ela é transformadora, que a gente vem sempre falando sobre isso, e ela transforma pessoas, né? Então, é isso que é interessante quando você olha para trás e observa. Hoje mesmo eu estava, antes de vir para cá na secretaria, estava recepcionando o psicólogo na minha escola, que a gente tem psicólogo, e ele foi meu ex-aluno também do ensino médio. O nutricionista foi meu aluno. Então, é interessante quando você vê os resultados que você plantou lá atrás, porque a educação é isso. E eu trago uma frase aqui, que a pedagogia é assim, ó. Quem escolhe fazer um curso de licenciatura deve ter em mente o peso da sua função. E eu volto isso para a pedagogia em si, para o curso de pedagogia, que eles são, eu considero que são os principais, são os essenciais para que isso aconteça, para que nós tenhamos essas pessoas na graduação. Quem alfabetiza? São pedagogos. A importância de um pedagogo dentro da vida de uma pessoa é imensurável. E eu fui aprendendo isso com o tempo e na secretaria eu pude concretizar isso. Foi aí que me interessei em fazer pedagogia para entender esse mundo e compreender. Tanto é que eu vejo hoje a minha alfabetizadora, que é viva e super forte, por sinal, e ela se emociona todas as vezes que ela me vê. Porque o professor que tem dentro de si a profissão professor, ele é apaixonado realmente pelo que faz e quando vê esses frutos, né? Me fez lembrar a fala de Rubem Alves, que o professor é aquele que planta carvalhos, ele não planta eucalipto, porque o eucalipto ele é rápido, é uma planta que se desenvolve muito rápido, em 3 anos já está pronto para corte.
E o carvalho não é uma árvore que demora de 50 a 100 anos para estar na sua fase adulta. E na educação é esse processo, às vezes um pouco lento, demorado, porque precisa dessa maturação, precisa desse trabalho. E quando a gente se depara com um profissional que foi nosso aluno lá atrás, a gente para e pensa, poxa, valeu a pena todo esse investimento, todo esse trabalho. Realmente, a gente se sente totalmente realizado, né, professor? Tenho certeza que você tem vários alunos assim também. Quando você respira fundo e fala assim, eu cumpri com o meu papel, eu pude contribuir, valeu a pena. Em geral, claro, não são todos os casos, mas em geral, quando nós nos deparamos com esses alunos que conseguiu ali alcançar bacana a meta e tal, são aqueles alunos lá do fundão, né? Bem esses mesmo. Aqui a gente pensa, nossa, não vai ser nada na vida. Eu posso até mensurar um aluno que eu tive, que se formou aqui no centro universitário, que se formou em medicina veterinária. Ele era o aluno do fundão. E todas as vezes que ele me vê hoje, eu falo isso porque ele me autoriza a falar. Ele era aluno problema, ele mesmo se refere a aluno problema. Todas as vezes que a mãe ia na escola, esse aluno, a mãe saía chorando. E era aquele que tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para dar errado. E deu certo. Hoje é um excelente profissional, está muito bem no mercado de trabalho. E por quê? Porque houve professores que acreditou nele. Só isso. É por isso que é um processo lento, é uma maturação que leva um certo tempo. E chegou aqui no centro universitário, professor, não teve uma reprovação, foi o aluno exemplo que nós queríamos ter. Que bacana. Bom, isso acho que para quem trabalha na educação, vê esses frutos, eu acho que é aquela injeção de ânimo que precisa, é aquela fala motivacional todas as manhãs que faz com que nós levantamos todos os dias de manhã para entrar na sala de aula, para fazer a chamada, para escrever no quadro. São justamente esses efeitos. Eu costumo dizer que não teria graça nenhuma a educação se não houvesse os desafios. Não teria graça nenhuma chegar em uma sala de aula, tudo morto, tudo tranquilo. Acho que não teria graça em ser professor. Partindo desses desafios, quais considerações você traz para que possa contribuir literalmente para o ensino e aprendizagem hoje? Quais essas contribuições, uma vez que você já lecionou para o ensino fundamental 2, que tem que ter uma paciência gigantesca, você trabalhar com 6º, 7º, 8º, 9º ano, exige ali do professor mais do que um professor de ensino médio, tá? Porque é trabalhoso, estão numa fase de transformação gigantesca. Quais esses elementos que você considera ali como parte pertinente de contribuição que precisa? A gente precisa ter em mente, primeiro, que a educação não é um produto pronto mais. Como nós sempre havíamos pensado, nossos professores pensavam, a educação ela não é um produto pronto, ela precisa ser trabalhada a cada dia. E dentro dessas contribuições que você se refere, eu digo principalmente, eu volto na nossa fala inicial, o aluno mudou, o professor também precisa mudar. E isso é urgente, é para ontem. Eu lembro, não faz muito tempo, em 2010, 2011, eu lembro que eu estava iniciando na escola, e aí um aluno comentou, professor, as suas provas são as mesmas dos anos anteriores? Eu falei, não, porque eu comecei agora, nem tem as provas prontas. Mas por quê? Não, porque eu reprovei, aí eu já peguei as provas de um professor que é a mesma prova, é a mesma aula, é o mesmo material. Eu falei, não são não. Então, assim, havia uma reprodução de material, uma reprodução de conteúdo, uma reprodução, não se mudava nada. Hoje, de um bimestre para o outro, aquela metodologia que nós estávamos já não é mais cativante. Professor, você coloca isso muito bem, eu acho tão interessante porque isso não é uma realidade passada, existe muito ainda. Ainda existe, né? Bastante, e a gente precisa mudar isso com urgência, como eu falo. Tem universidades, tem faculdades que os professores de um semestre para o outro, as avaliações são as mesmas. As mesmas. Ou seja, como que eu quero formar esse profissional se eu sou dessa forma?
Porque nós, dentro de uma sala de aula, nós somos exemplos, nós somos modelos, na verdade, né? Que cada um, algum aluno vai levar algo da gente. Interessante que nós deixamos de ser aquela figura talvez principal, aquela figura centralizadora, controladora, que detinha o conhecimento, mas não deixamos de ser o modelo. Isso O professor ainda é aquele modelo, é aquela figura que o aluno se espelha, é aquela figura que o aluno ainda tem uma referência muito grande. Deixamos de ser ali o detentor do conhecimento, até porque o conhecimento hoje está diluído. Então, nós somos aqueles mediadores. Em contrapartida, esse modelo, essa figura do professor ainda chama atenção, ainda cativa os alunos, seja lá na educação infantil, seja lá no ensino médio, seja lá na faculdade, o professor ainda tem essa figura, tem essa presença. Isso mesmo, eu acho interessante quando você fala também que antes a gente tinha os alunos tinham essa visão de que o professor era aquele que sabia, né? E hoje a gente aprende também nas novas pesquisas que o aluno, ele traz conhecimentos. E esses conhecimentos fazem com que nós, professores, aprendemos juntos com ele. E isso é interessante, essa troca é interessante. Talvez nós temos um pouco mais de experiência, de vivências, que isso nos torna também capazes de pesquisar um pouco mais. E então é bem bacana quando você fala isso, porque o conhecimento ele se tornou muito mais amplo do que a gente pensa, né? O que é conhecimento para você, talvez para o outro não seja. Então, é muito amplo falar de conhecimento. O aluno que chega hoje, a gente sempre costuma dizer, né? Com o celular, ele sabe muito mais do que eu e você, eu tenho certeza. Certeza. Alunos lá da educação infantil, praticamente. Tem um domínio. E aí, quem é o que sabe? Somos nós, professores? Porque as duas formas são formas de conhecer saberes algo, diferentes. Saberes diferentes. Então, eu conheço de algo, mas não conheço. Então, são formas diferentes de conhecer um objeto. E aí a questão, onde entra eu, professor, o que eu tenho que aprender com aquilo, o que eu devo transportar. Isso. E o que eu posso, a partir desse conhecimento desse aluno, desse conhecimento prévio que ele traz, o que eu posso auxiliá-lo para que ele se torne mais crítico, né, mais curioso, que ele explore esse conhecimento que ele já trouxe. Justo. Nós somos mediadores desse conhecimento. E não sei se você já presenciou momentos, situações onde esses alunos são castrados, são bloqueados, são por conta de uma postura, por conta de um comportamento, por não estar preparado profissional para atender, para lidar com a situação X ou situação específica ali. Você simplesmente bloqueia. Talvez ele poderia nascer daquela situação, daquele exemplo, daquele material, daquele comentário, daquela fala que o aluno fez, poderia sair ali sugestões, mas há um bloqueio ali, há uma repressão de que não, está errado. Então, claro, a gente vê por outro lado como que tem mudado bastante essa forma de abordar esse aluno, a forma de falar o que está certo e o que está errado. Porque até então, num tempo era, não, isso é certo, isso está errado, isso é 0, isso é 10. Então, essa mediação, essa estrutura, essa visão de lidar com certo ou errado, conhecimento ou não conhecimento, tem ganhado, através das metodologias ativas, uma proporção melhor. Tem ganhado assim, um alcance melhor para lidar com aquilo que o aluno traz para nós também em sala de aula. É bem bacana mesmo essa questão, porque esses bloqueios que o senhor se refere, geralmente quando o professor ele é aquele que postula nele que eu sou o que sei, não está certo. Como assim não está certo? Desde quando que 1 e 1 são 2? Talvez não é. Talvez uma forma que você trabalhe seja outra. A visão é diferente. Eu costumo dizer, um exemplo bem bacana, da educação infantil, na minha pesquisa de mestrado, onde estava trabalhando sobre reações químicas. E a professora, do nada, pegou a criança, a criança pediu para levantar e falou que o óleo não se misturava na água. Mas quando colocava o detergente, é como se elas pegassem na mão e fossem embora no cano, no ralo da pia. Ou seja, ela deu um exemplo de ligações químicas da forma dela. E como eu vou dizer que ela não sabe? Então, nós temos que mudar. Já se mudou bastante, mas precisamos ter muito cuidado com essas questões, porque isso bloqueia.
o que o senhor se refere. Isso a gente tem exemplos. Eu tenho certeza que você tem alguns bloqueios. Justo. Eu tenho uns bloqueios também. Provindo dessa... Te falo que eu não, é até chato falar isso, mas a disciplina de história eu tenho um bloqueio. História do mundo, para mim, eu tenho um bloqueio, porque eu tive esse bloqueio em determinada época da minha vida escolar. E isso afeta a vida inteira. Daí só vem as terapias para você tentar... Para conseguir quebrar aquelas Quebrar. barras. A forma que você trata o aluno pode bloquear ele. A forma de você tratar é onde a gente começa a trabalhar com a educação humanizadora nas formas socioemocionais também. E é uma coisa que está ganhando espaço hoje, Marcos, essa questão da humanização da própria educação, essa questão acho que até a própria BNCC traz ali entre as suas competências, traz essa questão de socioemocional. É uma coisa que está dando saltos positivos. Então, a educação ela está deixando de ser mais técnica, ela está deixando ali de ser pragmática e está tendo esse olhar mais humanizado, mais humanista, porque o próprio mercado cobra muito hoje a questão das metas, enfim, mas a educação ela tem essa obrigatoriedade, essa obrigação de trabalhar o humanismo da coisa, trabalhar essa parte humana, essa parte das competências e habilidades, mas também um sócio emocional acima de tudo. A escola, estivemos lá esse ano, Sim. a gente percebeu quão a escola é adaptada a esse sistema, o quão a escola percebe essas necessidades e atende e trabalha com essas crianças. Então, assim, é uma realidade muito próxima a nós, então isso já está mudando, estamos deixando de ser escolas técnicas, escolas pragmáticas e adentrando em um mundo da própria educação humanizador. A educação pede isso, né? Pede muito. E Paulo Freire já batia na tecla na década de 70, 60, 70. Já falava de educação humanizadora. E agora que entrou na tona, né? Que saiu, E é bem bacana falar sobre esse assunto, porque principalmente nesse período que nós passamos aí de pandemia, onde todos, né, ficaram com seus emocionais abalados, alunos, professores, servidores da rede. Então, hoje a gente foi também uma forma de aprender que a educação, de fato, ela precisa ser humanizadora. Marcos, é que nós ficaríamos horas e horas, mas temos que ir. E eu queria que você fizesse as considerações finais, fazendo um panorama entre a educação atual, essa educação escolar atual, e uma educação do futuro. Isto é, claro que a gente não consegue prever com exatidão, mas como você consegue perceber hoje ou visualizar enquanto acadêmico, enquanto cientista educacional, professor, a educação para o futuro? Como que você consegue fazer esse paralelo entre a educação atual e a educação para os próximos anos? A educação, eu vou resumir em pouquíssimas palavras. Nós precisamos de uma educação, de um ensino mais dinâmico. Isso é fato, né? Sair do tecnicismo e trabalhar de forma humanizada e dinâmica em sala de aula. Eu deixo para os nossos futuros pedagogos uma seguinte frase que diz assim: o pedagogo deve considerar que as crianças sentem prazer em aprender e que os professores devem, portanto, criar situações para consolidar esse desejo. Elas trazem consigo principalmente curiosidades pelo ambiente em que vive, o que de fato desperta o anseio em estudar. A gente resume a nossa educação atual. A gente precisa entender que quem vai à escola, ela quer aprender. Ela precisa de ter esse conhecimento, nós que somos professores. Ah, mas o aluno fulano, ele tem algum imperatismo ali, né? E essas coisas que os professores sempre gostam de enfatizar. Mas todas querem aprender. Nós precisamos só saber a forma dinâmica que eu posso ajudá-la. Marcos, obrigado. Foi uma honra, foi um prazer tê-lo aqui. Uma honra é toda minha estar aqui com vocês e principalmente ao seu lado. Eu que agradeço. O curso ganhou muito com esse momento. Os nossos alunos, as pessoas que nos acompanham, acredito que foi de extrema importância até para tirar dúvidas em relação à atuação do profissional,
servidor público, você que é uma pessoa extremamente cautelosa em relação a isso, uma pessoa atuante, um secretário atuante, eu considero um pensador, um cientista que está sempre buscando, escrevendo, estudando. Então nós ganhamos muito com a sua presença, com as suas colocações, as suas considerações. Fica o nosso muito obrigado. Estamos de portas abertas para quando quiser compartilhar um pouco de conhecimento com a gente, um pouco de conhecimento com os nossos professores, com os nossos alunos. Fica à vontade. Tá? A casa também é sua. Obrigado, professor, também. Deixo meus agradecimentos pelo convite em estar aqui. É uma vida bem corrida, o senhor sabe disso. Em estar aqui hoje. Foi 3 vezes, Marcos. 3 tentativas, Eu entendo, é o Marcos, eu tenho uma vida extremamente agenda apertada. Mas deu certo. Deu certo. E eu ganho também em estar aqui, porque essa troca ela é necessária. Essas contribuições, quando a gente conversa, desperta na gente outros horizontes. Agradeço por estar aqui com vocês e me coloco também à disposição para quando precisar. E a Secretaria Municipal de Educação de Ribeirãozinho também se coloca à disposição de vocês. Muito obrigado, Marcos. Nossos ouvintes, nossos amantes do conhecimento, nossos apaixonados pela sabedoria, um forte abraço e até o próximo encontro.